o jornalista lá tem direito à sua defesa. Mas não poderiam fazer e fizeram. Olha só, nós vamos agora com o Meu Norte Mundo, com a Socorro Sampaio. Olá, Socorro, boa tarde, tudo bem? Gostei da gravata. Olá, boa tarde para você. Boa tarde, Brasil. A gente fala ao vivo, direto de Dublin, na Irlanda. Tô achando você bem sorridente hoje, Amadeu. Algum motivo especial? Não, é só a graça de estar vivo em meio a tanto problema. Vamos seguir. Aliás, é de Covid, né, mesmo que a gente vai começar falando, né? Vamos lá, Amadeu. Olha, o número já são quase 8 milhões de casos confirmados de Covid-19 em todo o mundo, isso de acordo com a Universidade Americana Johns Hopkins. São 7.950.000 casos confirmados e 434.181 mortos. Agora a gente vai para a segunda cartela com os países com maior número de mortes. Estados Unidos, 115.755 mortos, Brasil com 43.332 mortos e quase 900 mil casos o Brasil registra hoje. Reino Unido, 41.783 mortes, Itália, 34.331 mortes e a França, número de ontem, com 29.410 mortos. Hoje, o departamento que regulamenta os medicamentos nos Estados Unidos resolveu revogar a autorização para o uso emergencial da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. O departamento diz que tomou essa decisão baseada em evidências científicas e essas evidências apontam que os medicamentos, esses dois medicamentos, não atendem aos critérios legais para autorização do uso emergencial, pois é improvável que eles sejam eficazes no tratamento da doença, Amadeu. Que coisa! E a Covid dá sustos na China? Assusta a China, é um pesadelo, um novo pesadelo que os chineses estão com medo, o governo chinês está com medo, Amadeu, e o mundo também. São vários casos, é um novo surto de casos de Covid-19 na capital Pequim, que é casos ligados a um mercado da cidade, ao mercado da capital, e agora o governo chinês está tentando rastrear cerca de 200 mil pessoas que fizeram compras, que visitaram esse mercado nas últimas 2 semanas. O novo coronavírus volta a assustar a China. Oficialmente, há 177 pessoas com Covid-19 no país, o maior número desde o início de maio. As autoridades anunciaram hoje 49 novos casos de Covid-19 na China. 36 ocorreram em Pequim. A cidade registra um total de 79 transmissões locais desde a última sexta-feira. O mercado de alimentos de Xinfad, no sul da capital, pode ser a origem do novo surto. Mais de 200 mil pessoas passaram por aqui nas últimas 2 semanas e o governo montou uma operação de guerra para identificar os frequentadores e isolar os infectados. Quem visitou o mercado e os contatos próximos deve ficar em casa por 2 semanas monitorando os sintomas da doença. Hoje cedo, milhares de pessoas aguardavam o teste em 200 centros espalhados pela cidade, enquanto agentes de saúde inspecionavam as barracas e produtos vendidos. Mais de 8 mil funcionários do mercado estão sendo testados e os casos positivos são enviados para um local de quarentena determinado pelo governo. 21 conjuntos habitacionais próximos a Xinfad estão isolados e as autoridades prometem testar os 90 mil moradores. As escolas da região permanecem fechadas e Yangundong, um outro mercado de Pequim, também registrou novos casos de Covid-19 ligados a Xinfad. Várias cidades da China pedem aos moradores que evitem viagens a Pequim e exigem quarentena para os recém-chegados da capital. As empresas já começaram a verificar a temperatura dos funcionários e as frutas compradas em Xinfad foram retiradas das prateleiras dos supermercados. Cada um tenta se proteger como pode para afastar o pesadelo da segunda onda de Covid-19 no país. Pois é, Amadeu, rastrear 200 mil pessoas que passaram no mercado desde o dia 30 de maio. E hoje também o governo da China resolveu fechar todos os locais para a prática de esporte e de recreação em Pequim, também para tentar conter esse novo surto. E rapidamente, né, Socorro? Muita gente pergunta assim, poxa,
Por que a China domou o coronavírus, já que o vírus nasceu lá, e eles tiveram proporcionalmente um número pequeno de mortes? Minha gente, a China é um sistema ditatorial, né? Só tem um partido e o governo manda e pronto, acabou. Apesar de ser eles praticam na economia o capitalismo, mas na política não, na política é ditadura. Não tem outra palavra, na política é ditadura. Não é ditadura na economia, mas na política é ditadura. Então, por exemplo, teve Wuhan, eles fecharam, e não é esse fechar nosso aqui não. Lá é um fechar de lockdown ao pé da letra, fecha tudo. Ninguém punha nem o pé na calçada de casa. E por isso eles conseguiram, fechando as cidades, as regiões, impedir que qualquer pessoa que tivesse com vírus transmitisse para as outras, lá não chama estado, né? São outras regiões. Regiões. Isso, para outras regiões o vírus. Então, por isso eles conseguiram conter lá onde começou. Mas olha, Pequim, por exemplo, um caso ou outro acontecendo já assusta demais. Você já imaginou em Pequim um surto? Pequim tem o dobro da população de Wuhan. Um negócio louco. E lá eles, além de ter essa autoridade de poder ditatorial, de não sai e pronto, acabou, eles também... Se não vai preso, né, Amadeu? Se não vai preso. Isso, e outra coisa, lá não tem negócio de protocolo para comprar teste, não vai fazer isso, pede ao Ministério... Não, lá não tem Ministério Público. Lá o poder diz, é para comprar tantos, é para vacinar tantos, e eles vão e fazem. É para construir um hospital, perguntaram muito, por que a China construiu um hospital em 10 dias, não foi 10 dias? Socorro, uma semana, uma 10 coisa dias, assim. 10 dias. Por quê? É porque lá, se o governo decidir, pronto, decide e está aqui o dinheiro e faz, por cima de pau e pedra, não tem conversa, é diferente, é um sistema diferente. Na democracia, existem os trâmites, então a gente precisa entender direito como é que funciona para poder depois avaliar o tipo de combate e enfrentamento que os governos fizeram a essa doença aí. E eles levaram vantagem, quer dizer, aspas, é uma vantagem de ser esse regime fechado. E a Europa... E esse relaxamento de medidas, Amadeu, todo o país corre, todo o país tem medo. Relaxa as medidas, os números de casos voltam a aumentar. E a Europa abrindo as fronteiras entre os países lá? Pois é, a Europa abriu hoje praticamente com a grande parte dos países abrindo as fronteiras internas, as fronteiras para os países da comunidade europeia. Por exemplo, França abriu as fronteiras hoje, assim como Bélgica, Alemanha. Itália foi a primeira a abrir no dia 13 de junho e Croácia e Polônia também já reabriram. A surpresa é a Grécia. A Grécia já reabriu as fronteiras não só com os países da comunidade europeia, mas também para países de fora, como Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul e até China. A Grécia já está recebendo chineses ou já pode receber chineses. Alguns países são mais cautelosos, é o caso da Noruega. A Noruega só abriu as fronteiras com os países vizinhos, com os nórdicos, mas não aceita suecos. E a Dinamarca só aceita alemães, noruegueses ou da Islândia. Já a Romênia, até agora, não anunciou a data de reabertura das fronteiras. Hoje, na França, mais especificamente em Paris, foi dia de reabertura da parte interna dos restaurantes, dos bares e dos cafés. Era a última parte que faltava acontecer, isso era em Paris, né? Isso foram os restaurantes em Paris, eles fecharam no dia 14 de março. Foram 3 meses de isolamento total. O presidente Emmanuel Macron anunciou a reabertura ontem, um pronunciamento à nação. O Macron disse que já é na hora de redescobrir a arte de viver, o gosto pela liberdade e também hora do francês redescobrir a França. O presidente Macron, que também nesse pronunciamento à nação ontem, pela TV, ele disse que o país não vai apagar a história e que não vai derrubar estátuas. Amadeu. ONU e o racismo, Socorro. Pois é, Amadeu, a ONU vai fazer uma reunião de emergência, o Conselho de Direitos Humanos atendeu um pedido dos países africanos e vai realizar uma reunião de emergência depois de amanhã.
O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas aceitou proposta dos países africanos para organizar um debate de urgência sobre racismo e violência policial. A ONU tomou a decisão hoje na retomada da 43ª sessão do Conselho, interrompida em março devido à pandemia de Covid-19. Todos os 47 países membros do grupo concordaram com a reunião, que acontece na próxima quarta-feira. Em carta escrita em nome do grupo de 54 países africanos, o embaixador de Burkina Faso na ONU pediu uma conferência sobre as atuais violações dos direitos humanos de inspiração racial, o racismo sistemático, a brutalidade policial e a violência contra as manifestações pacíficas. Essa é a 5ª vez que acontece uma reunião de emergência na história dos 14 anos do Conselho. O apelo atende pedidos da família de George Floyd, de outras vítimas de violência policial e de mais 600 ONGs. Pois é, Amadeu, e a filha do George Floyd, o negro americano que morreu, que foi morto por um policial em Minneapolis, hoje ela virou uma acionista da grande empresa, da Disney. A Diana Floyd, ela ganhou ações da Disney de presente da atriz de Hollywood, a Barbra Streisand. E ela escreveu na rede social dela: "Obrigado, Barbara, pelo pacote. Agora sou uma acionista da Disney graças a você." Além das ações, que ela não revelou quantas ações ela recebeu, ela também ganhou de presente da atriz 2 discos. A filha do George Floyd, de 6 anos, ela também já ganhou uma bolsa completa de estudos em uma universidade do Texas, já tem os estudos custeados pelo cantor americano, o Kanye West, e também uma vaquinha online, Amadeu, essa vaquinha online já conseguiu arrecadar por volta de 10 milhões de reais, o equivalente, para ajudar a filha do Floyd. Que bom. E o novo normal hoje vem da Suécia. Vem dos suecos, que não gostam muito de lockdown total. É uma invenção, Amadeu, é um chapéu meio capacete. Eu acho que está mais para capacete que para chapéu. Você me ajuda aí nas imagens. Esse inventor aí sueco, ele disse que usou, é um chapéu que ele emite um sinal, ele faz um barulho se a pessoa chega muito perto, se a pessoa ultrapassa o limite de 1,5 metro de distanciamento social. Esse chapéu, não sei se está com áudio aí, não sei se dá para ouvir, ele começa a emitir um sinal. Esse inventor usou uma bateria de um aspirador de pó robô, e esse globo que ele disse que encontrou na garagem de casa. Essa invenção ele não acredita que vai conseguir comercializar. Essa é uma invenção para ele, que ele disse que tem gente que para 1,5 metro para ele, tem gente que 1,5 metro fica só meio metro. Então, como ele pretende manter o distanciamento das pessoas, não quer que ninguém chegue perto dele, ele criou esse chapéu aí que emite o som, Amadeu. É esquisito, mas parece que para ele está funcionando aí, né? Se funcionar para ele, então tudo bem, né? Agora serve também, se ele melhorar, pode ser um capacete que o ciclista pode usar. Verdade. Obrigado, Socorro. Até amanhã. Até amanhã. Olha, a gente sabe